Olá, olá, bem-vindo a todos para mais um vídeo de resultados aqui da Exame Invest. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar dos resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano passado como um todo de uma empresa, aqui também uma das queridinhas de vocês, investidores, uma empresa do setor de seguros. Estamos falando da Wizy. Vamos falar então sobre os números do ano passado e do último período do ano passado, junto com o CEO da Wizy, que é o Everton Peixoto. Muito bem-vindo, Everton. Muito obrigado por estar conosco hoje aqui na Exame Invest. Obrigado, Carlos. Muito bom estar aqui contigo para dividir números muito fortes da nossa companhia que mostram a solidez de toda essa transformação que a gente vem fazendo desde 2018. Então, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado. E temos também o Guilherme Aguiar, que é diretor de Relações Institucionais, Relações com os Investidores e também de M&A da Wiz. Muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado pelo convite, Carlos. Vamos aos números, então, senhores. Wiz, ano passado, como aparece, né, no balanço, ano que vocês mesmos definiram, um dos mais desafiadores da Wiz, né, seja pela recessão, né, e o agravamento da pandemia, mas também um desafio importante para o encerramento da maior parceria da Wiz, né, com a Caixa Econômica Federal, né. Ao mesmo tempo, os números vieram bastante interessantes aqui, né. Tivemos uma receita bruta no ano de 902 milhões de reais, em linha com quanto foi realizado em 2020, mesmo após o encerramento da parceria com a Caixa. Tivemos um EBITDA no ano passado de 352 milhões de reais e um lucro líquido de uma redução, né, de 6,1% em relação a 2020 e um lucro líquido de 205,8 milhões de reais, né? Agora, eu iniciaria com o Everton, depois com o Guilherme. Everton, comentários sobre esse ano de 2021, que, de novo, no balanço da Wizy, você mesmo, em sua carta, né, aos investidores, define como particularmente desafiador para a empresa. Everton, acho que está sem microfone. Vamos ver se a gente consegue. Verdade. Agora verdade, sim. Carlos. Bom, Carlos, realmente é um ano muito desafiador. A gente tem que entender o Wizy como uma empresa que tem a sua origem servir a venda de seguros dentro do ambiente caixa. E fez isso com magestria por 45 anos, 46 anos. Então, desde 2018, a gente iniciou uma transformação que levou a companhia que a gente tem hoje, uma companhia que, quando iniciou essa transformação, tinha 78% da sua receita oriundo de uma operação, podia ser considerada uma empresa monooperação. Todas as demais operações que estavam ao redor, na verdade, ganhavam sinergia por essa operação da Caixa e basicamente 100% do resultado final da companhia é oriundo desse contrato. Então, de repente, no horizonte de 3 anos, ela sai de 550, 580 milhões de top line para 900 milhões de top line do segundo ano seguido, perde o contrato da Caixa, que terminou em fevereiro do ano passado. Veja, fevereiro do ano passado, tudo bem, teve algum runoff, algum período de transição desse contrato, e mesmo assim consegue estabelecer as mesmas métricas de top line, uma margem EBITDA acima de 40%, relativamente próxima da margem EBITDA histórica da companhia, com pequena queda. E, ao mesmo tempo, a gente entrega um lucro líquido do ano superior ao ano passado, de novo, mesmo perdendo o contrato da Caixa, passando basicamente 6 meses sem essa receita de run-on, de vendas novas da Caixa. Particularmente o último trimestre do ano, atingindo quase a métrica de 200 milhões de top line, nós temos uma empresa já sem nenhum run-on da Caixa, sem nenhuma venda nova da Caixa. Um quarto trimestre com uma margem EBITDA saudável, boa geração de caixa, de uma empresa que, há 4 anos atrás, muita gente duvidava sobre a viabilidade, a sobrevivência pós o término da Caixa.
E é por isso que a gente celebra esse dia, por isso que a gente celebra esses resultados que a gente está trazendo para o mercado e aposta que agora, com os novos contratos entrando a partir de janeiro, especialmente o BRB, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente acredita numa companhia ainda mais forte para 2022. Perfeito, perfeito. Obrigado, Everton. Mesma pergunta, então, para o Guilherme, em sua visão como diretor de RI da WIS, sobre esse ano de 2021. Guilherme, por favor. Eu acho que o Everton foi muito cirúrgico ao falar sobre esse ano. Eu acho que do ponto de vista de RI, quando a gente olha aqui as perguntas dos investidores, dos fundos, pessoas físicas aqui, a dúvida da continuidade sempre foi algo que pairou muito sobre a companhia. Né? Obviamente tinha essa questão do contrato com a Caixa, que sempre foi relevante, não dá para esconder isso. Foram muitos anos, praticamente monooperação, uma operação monolítica, como a gente gosta de chamar. E a gente veio com esse desafio desde 2018 de reinventar a companhia. Por muito tempo, os investidores demoraram um pouco para, vou chamar assim, entre aspas, de querer olhar o restante das outras operações, porque ficava muito uma operação de evento. Vai ou não vai crescer? O que vai acontecer? Vai ou não vai renovar com a Caixa? Enfim. E hoje, quando a gente começa a colocar essa estratégia de crescimento e diversificação, a empresa hoje ela muda um pouco a manchete dela. A manchete antes era para os investidores, ela vai ou não vai renovar? O que vai acontecer com a WIS? Hoje, a manchete é outra. A manchete é muito mais saudável. O desafio de execução dessas novas operações, para onde vai a operação com o Inter, para onde vai a operação com o BMG, como vai ser essa nova operação que a gente está colocando de pé agora com o BRB, e principalmente como fica a estratégia daqui para frente no quesito de expansão de negócio. Aí, a WIS ainda está buscando novas operações, ou ela já está no tamanho ideal que ela considera ótimo para continuar crescendo. Então, essa manchete, ela nos traz muito mais certeza do nosso futuro. Obviamente, quando a gente fala de execução, toda empresa tem esse desafio. Mas aquele evento que vai ou não vai renovar, isso saiu da frente. Então, hoje a empresa ela passou por esse momento mais complexo e hoje ela está extremamente viva e pulsante, tá totalmente animada para continuar crescendo com esses negócios que tem tudo para decolar e que já estão decolando. Então, é uma fase completamente distinta, diria que internamente, sem dúvida nenhuma, mas para fora também. As conversas com investidores já são outras, completamente diferentes. Agora, gente, antes da gente também falar do que esperar desse 2022, com todas essas mudanças, né? Vamos explicar um pouquinho melhor essas parcerias novas, porque aqui nos destaques operacionais do balanço, de fato, aparece a parceria que a WIS fez com o Banco de Brasília, né? O BRB. Uma parceria que foi anunciada no último dia do ano passado, né? 31 de dezembro de 2021, e prevê a compra, basicamente vocês compraram 50,1% das ações de uma nova corretora criada pelo BRB, né, a BRB Seguros, e vocês vão poder comercializar com exclusividade na rede de distribuição do BRB todos os produtos e serviços do pacote de seguros, né? Então, consórcio, capitalização, previdência privada, etc., por 20 anos. Como é que é esse contrato e qual que é a grande novidade que isso traz para as operações da WIS em termos de canais de distribuição, mas também se tem alguma novidade em termos de produtos, etc. Então, começando com o Everton, depois com o Guilherme. Everton também está sem microfone. Estou desligando o microfone para não atrapalhar o ruído. Eu estou me atrapalhando, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a visão operacional e going forward, depois o Guilherme pode dar um pouquinho mais de cor para o M&A, tá? Então, esse, na verdade, é um projeto que teve 1 ano de duration, né? O BRB conduziu esse processo com bastante liturgia, e no final do ano, Carlos, o que a gente teve foi o closing final, tá? Então, no último dia do ano, a gente teve o fechamento da operação e a constituição da joint venture em si, que já iniciou sua operação no primeiro dia útil desse ano. Então, para aquele investidor da WIS que está na expectativa de quando ele já consegue modelar o BRB, ele já pode modelar a partir do início de janeiro uma operação full no banco BRB. É claro que os primeiros meses, os primeiros 3 meses, tem um ramp-up de adaptação, de transformação, mas já é uma operação que entra forte no nosso balanço, deve compor aí no nosso consolidado de 20% a talvez um pouco mais % da nossa receita no consolidado.
Então, é uma investida bem significativa da nossa operação. E aí, falando um pouquinho de BRB, nós estamos falando de um banco que até então se entendia como banco regional, aqui de Brasília, do Distrito Federal, que é uma população, 3,5 milhões de brasileiros, mas com alto poder aquisitivo, com um mercado de real estate pujante. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um banco que está fazendo uma transformação operacional. Então, o BRB já passa de 3 milhões de clientes, então, ou seja, a gente está falando de 700 mil clientes aqui no Distrito Federal, mas o restante desse público já é a nível nacional. É um banco digital entre os que mais cresce no país, com uma emissão de plástico e de crédito ligado a meios de pagamento de forma pujante, uma participação ativa nos esportes, então é patrocinador do Flamengo, patrocinador do tênis, do Stock Car. Então, quer dizer, é um banco que está em transformação, com um time jovem, com um time que está muito focado e que transformou a operação, transformou os resultados do BRB de forma muito significativa. Né? Um banco que teve 650 milhões de lucro no ano passado, termina com 10 vezes a carteira de portfólio imobiliário vis-a-vis quando esse time de gestão assumiu. É um banco que entrou no segmento de infraestrutura na região do Centro-Oeste, expandiu para a Bahia com 40 pontos de venda. Então, quer dizer, esse é o tipo de parceiro que tem um casamento perfeito com a agilidade, foco, tecnologia da UIS. Então, quer dizer, a nossa capacidade de ajudar o BRB a se transformar, como a gente ajudou a Caixa nos últimos 10 anos, nos deixa muito otimista sobre o que dá para fazer lá dentro. A gente quer fazer a operação mais digital e mais conectada entre os seus diversos canais de bancassurance brasileiro. Perfeito, Everton. Guilherme, também mesma pergunta sobre essa parceria com o BRB e depois eu vou voltar para o Everton perguntando também sobre outras parcerias. Mas vamos terminando o BRB. Guilherme. Quando a gente olha o portfólio da UIS aqui, para a gente era fundamental ter uma operação que preenchesse um pouco, de certa maneira, a lacuna que a Caixa deixou. A gente chega numa operação que guarda semelhanças com a Caixa, que tem um nível transacional importante, que tem uma capacidade de exploração importante e tem um mix já de evolução, como o Everton falou, para canais digitais robusto. Então, a gente chega com uma capacidade de colocar um top line, que obviamente a gente acabou perdendo com a perda da operação com a Caixa, que é fundamental. Então, a gente olha aqui a UIS como um grande portfólio, a gente vai preenchendo ali espaços importantes para ter um portfólio completo. Com a perda da Caixa, o BRB, sem dúvida, era uma das grandes opções que a gente tinha aqui. E a gente acredita muito no crescimento do banco, no crédito imobiliário, então tem essas semelhanças com a Caixa nesse sentido, tá? E a gente já chega para operar o BRB com muito mais conhecimento embarcado que a gente tinha na época da operação com a Caixa. Obviamente que a gente aprendeu muito com a operação com a Caixa, evoluiu com a operação do Inter, a operação com o BMG, então a gente chega ali com um nível de governança e capacidade de exploração do balcão muito grande. Então aqui a gente está super animado de conseguir fazer essa unidade de negócio como uma pedra fundamental para a continuidade do crescimento da companhia. Então, sem dúvida, do ponto de vista de estratégia de M&A, quando a gente olha possíveis parceiros aqui no mercado, o BRB sempre foi um target que tinha um fit muito grande para a nossa operação, sem contar que a gente também conhece bem a operação por estarmos aqui presentes em Brasília, então a gente tem uma conexão grande com a estratégia do banco. Então, sem dúvida, isso sempre foi um target importante aqui no M&A para a gente. Agora, voltando também, terminando essa questão do BRB, né, pegando o gancho que o Guilherme falou, voltando à questão dos números, né, Everton, a Caixa Econômica Federal é um dos maiores bancos, né, não é necessariamente um banco, mas enfim, uma das maiores instituições de créditos no Brasil. O BRB, como você falou, é um banco regional. Como é que vocês estão vendo esta mudança, de fato, essa, não diria substituição, mas essa passagem de bastão da Caixa para o BRB em termos da operação da UIS? De fato, vai ter uma contração da distribuição, das operações, etc. Vocês conseguem substituir esta mudança com outras parcerias além do BRB? Qual que é a estratégia para tentar substituir, de fato, de vez esse volume gigantesco que a Caixa representava, pelo número de clientes que ela tem, né, pela capilaridade de suas agências, pela também complexidade de suas operações, e outros bancos que, por quanto possam ser relevantes e também operando vamos dizer assim, em áreas muito ricas como o BRB, são bancos menores, no final das contas. Qual que é a estratégia de vocês para evitar esse problema?
Isso é importante o investidor entender e quem acompanha o WIS entender. O contrato e o modelo operacional que a gente tinha na Caixa, a nossa remuneração era relativamente marginal. Então, o que nós éramos para o ecossistema Caixa era um prestador de serviço. A gente podia ser considerado como, obviamente, a corretora, mas dentro do arranjo financeiro, até por não ter pago o balcão, nós tínhamos um modelo contratual mais parecido com um prestador de serviço. É completamente diferente do modelo societário que a gente tem no BRB, onde a gente é sócio em 50,1% em todo o braço de seguridade. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando basicamente o seguinte: numa linha que é muito usual em bancassurance, que são seguros de vida, as linhas de vida conectadas ao crédito, nós estamos falando de mais de 5 vezes a remuneração que a WIS vai ter no top line do seguro vendido no BRB vis-à-vis o que ela tinha de remuneração, no caso específico de seguro de vida, do prestamista vendido nas agências da Caixa. Então, quer dizer, mesmo sendo um banco muito menor, ali nós somos protagonistas junto com o banco. E essa é a grande diferença. É isso que fez com que o Banco Inter, a nossa operação da Inter Seguros, a nossa operação do BMG, tivesse tanto sucesso, tanto em econômicos quanto em operacional. Então, para o investidor ter uma ideia de dimensão, a receita da Caixa pode ser entendida como run-on, venda nova, e o run-off. O run-off continua. A gente estima que no máximo em 2 anos o BRB ocupa esse espaço de venda nova da Caixa que ela tinha no nosso balanço. Então, quer dizer, olha a dimensão do que a gente está falando. Nós estamos substituindo um banco muito grande, muito complexo, por um banco menor, mas que está acelerando muito. A gente substitui uma operação que a gente era relativamente mais coadjuvante para uma que a gente é protagonista e que em 2 anos vai substituir tudo de venda nova, sendo que o runoff continua. E a gente tem a capacidade de criar um encarteiramento no BRB a partir dessa transformação. Isso é muito poderoso. Perfeito, perfeito. Então, terminando essa sua resposta, você citou outras parcerias que a Wizy tem, né, com o Banco Inter, por exemplo, com o BMG. Como é que se desenvolve essas parcerias? São nos mesmos moldes do RB? O que muda? O Banco Inter, sabemos, é um banco que é muito mais digital, né, um banco, de fato, lançado né, vamos dizer assim, no banking digital mais do que na parte física, e tem outro público de clientes muito jovens, até com um ticket um pouco menor, né, muitas vezes. Qual que são as diferenças entre essas parcerias com BRB, BMG e BID, né, Banco Inter, para a Wizy? Eu vou começar pelas semelhanças, né? Então, quer dizer, a Wizy é um conglomerado com diversas operações, mas o nosso core é a venda de seguros do B2B2C via canal de parceria, via gestão de ajuda para que ecossistemas de parceiros nossos, de sócios nossos, em alguns casos, possam maximizar a sua venda de seguros. A Wizy tem mais de 15 parcerias, a maior parte delas não é pública, porque o que a gente busca como estado da arte, como solução final, é o que a gente teve com o BRB, é o que a gente tem com o BMG e com o Banco Inter. Mas muitas vezes essas parcerias começam com pilotos e prestação de serviço de tecnologia, etc. Quando a gente fala sobre essas operações que a gente está falando, nós estamos falando de um DNA de conectividade, tecnologia, simplificação dos processos, inserção de portfólio, DNA de venda, muita consultoria e muita gente boa. Isso no digital, no analógico, nas lojas Help, nas agências do BRB, será semelhante. Então, a gente prefere olhar pelas semelhanças. As diferenças existem em todo tipo de portfólio, todo o ecossistema completo, todo banco de varejo completo possui uma série de bancos dentro da mesma instituição. Por exemplo, no caso do BRB, a gente tem o Banco do Flamengo, que chegou a abrir 12, 13 mil contas correntes por dia útil no ano passado, o mesmo valor que o Inter. Então, quer dizer, ali tem muito mais semelhança com o Inter do que parece para um investidor que não conhece o nome BRB. Ao mesmo tempo, existe uma operação tradicional de agência, de crédito consignado, de crédito imobiliário com documentação física. Mas a Wizy entende disso também. Então, eu acho que a gente vê muito mais semelhanças, inclusive quando a gente fala de concessionárias
e varejistas, que é um segmento que a Wiz ainda não entrou, mas vai entrar ao longo desses próximos 2 anos, a gente vê muita semelhança nessa inserção de produtos financeiros. E nisso, não tem ninguém tão bem posicionado quanto a Wiz. Perfeito, perfeito. Guilherme, quer acrescentar alguma coisa antes que a gente volte para aqui o balanço? Não, eu acho que o Everton foi bem completo aqui. Acho que a gente tem um conhecimento embarcado único no mercado hoje, no setor, que deixa a gente preparado para entrar já em diferentes possibilidades de parceria, com uma governança muito forte. Então, a gente evoluiu muito o modelo que a gente tinha com a Caixa, para onde a gente está hoje. Isso para a gente é fundamental. Muitas lições aprendidas e muito conhecimento embarcado. Perfeito. Guilherme, vou perguntar para você também outra questão agora, voltando aos números aqui. Então, dando uma olhada no balanço de vocês, eu percebi que vocês tiveram uma redução importante das despesas de trimestre a trimestre, né? Despesas gerais e administrativas passaram de 93 milhões para 38 milhões, né, mais ou menos, uma redução de 59%, e também outras despesas tiveram uma redução importante, né, de 54 para 5,1 milhões de reais. Como é que foi essa redução tão importante? Como é que vocês conseguiram reduzir os custos? E quais foram as reduções, eventualmente, de operações que vocês tiveram que fazer para reduzir esses custos, se houveram ou se não houveram? Legal, Carlos. Esse ponto é importante, essa comparação ela tem um pouco de misleading aqui, porque no número do quarto trimestre de 2020, a gente teve um valor de não recorrente importante. Tá? Então, na ordem de 40 e poucos milhões. Então, esse comparativo acaba ficando um pouco sujo. Não é que reduziu a quantidade de despesas administrativas. Tem esse comparativo de um valor one-off lá de trás com o valor corrente. Entretanto, acho que vale a pena ficar a mensagem aqui que houve uma redução dos níveis de despesas gerais administrativas ao longo desse ano de 2021, muito por conta do término da operação com a Caixa lá no primeiro trimestre de 2021, a gente foi deixando a companhia no tamanho ótimo que a gente considera para os nossos próximos desafios. Então, a gente teve uma redução, sim, lá atrás, ao longo do ano, o investidor consegue acompanhar esse número, mas agora a gente também não reduz muito mais, porque a gente precisa estar preparado para os desafios que estão por vir para as novas operações. Então, hoje, não é a tônica de ficar cortando despesa, a gente olha muito mais para frente o crescimento. A gente considera que a companhia está no seu tamanho ótimo, mas vale esse asterisco, que esse comparativo ele é um pouco... ele é uma pegadinha, vamos chamar assim. Perfeito, perfeito. Outro ponto também... Sim, opa, por favor, Everton. Quando a gente compara ano contra ano, o investidor tem que tomar cuidado com o incremento do custo de repasse a vendedores, né? Repasse ao canal comercial. Isso é devido ao fato de que esse último ano a gente teve um ano full do BMG, e no BMG a gente tem um repasse que transita no balanço. Então, para o investidor não ter a impressão que, de novo, trimestre contra trimestre, esse número não apresenta-se tão grande, mas ano contra ano tem um forte incremento no custo de repasse. Perfeito. Só para complementar o Everton, quando a gente olha custo especificamente, tem alguns efeitos importantes ano contra ano, e aí tem um vetor negativo que reduz o custo, que é de fato a desmobilização da operação da Caixa ao longo do ano, e tem esse vetor positivo, que é a anualização 12 meses completos de BMG, contra somente 2 meses ano passado. De fato, essa rubrica de repasse ela é muito importante no BMG. Então, de fato, tem esses dois vetores que fazem um comparativo um pouco mais difícil, mas está tudo bem explicado no nosso release, a gente vai apontando nesse quesito de custos, tá? Perfeito, perfeito. Outro ponto também que queria perguntar para vocês, que nosso tempo aqui está acabando. Vocês tiveram uma emissão de debêntures no ano passado, 225 milhões de reais. Eu queria saber como é que foi essa emissão, porque de fato em 2020 vocês não tinham dívida, né? A dívida da Wiz era 0, e agora vocês criaram, né, pela primeira vez, a dívida, né, para a empresa. Para onde vão esses recursos? E qual foi a racionalidade atrás desta emissão de debêntures? Everton e depois o Guilherme. Bom, jogo rápido. A debenture foi para viabilizar a continuidade do nosso crescimento inorgânico. Especificamente, se você olhar o pagamento da operação do BRB, foi 300 milhões de upfront e a debenture foi 225. Então, ou seja, ela foi até inferior ao pagamento que a gente fez para o BRB. É uma companhia muito pouco alavancada, balanço limpo, o balanço no final do ano se apresenta sem o pagamento desses 300 milhões, então aparece 450 milhões em caixa, mas o investidor tem que entender que desses 450 milhões,
ainda tem o pagamento do BRB, no passivo esse número se apresenta lá. A companhia ainda tem muito espaço para alavancagens, se for necessário, para continuar seu crescimento. E aí, para sustentar essa estratégia de M&A que o Guilherme falou. Perfeito. Guilherme? Só para complementar, acho que é isso. Acho que, de fato, para que a gente conseguir a continuidade da estratégia de crescimento inorgânico, a gente tem esse pagamento importante no primeiro trimestre de 22 de 300 milhões para o BRB, e a gente continua pagando 50% de dividendos. A operação é uma operação muito geradora de caixa, e a gente continua distribuindo 50% de dividendos, que é o payout mínimo do estatuto da companhia. Então, a gente continua gerando caixa, mas esse movimento foi extremamente importante para o nosso balanço de endividamento, e a gente considera que foi feito no momento ótimo no mercado. Então, de fato, a gente está seguindo bem à risca a estratégia desenhada dentro de casa. Perfeito, perfeito. Gente, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que nosso tempo aqui está se esgotando, iniciando pelo Everton, depois pelo Guilherme. Perspectivas para o Wiz em 2022, como é que vocês estão vendo esse ano? Qual que é, se tem um guidance para faturamento, para o lucro, previsões também, um ano tão complicado como é o ano eleitoral, com uma guerra estourando lá na Europa e, obviamente, a economia mundial sendo afetada por isso. Everton e depois Guilherme. Ótimo, Carlos. Eu adicionaria isso tudo que você mencionou, uma explosão do CDI, que afeta e contrai a velocidade de expansão de crédito, que é algo importante para a gente, tanto na nossa operação de veículos quanto na nossa operação de bancassurance. O crédito é uma locomotiva. E diferente das instituições financeiras, onde a sua margem está no spread, o nosso está em volume de contratos concedidos, porque ele é que carrega a locomotiva, ele é a locomotiva para a venda de seguros. Então, é um ano desafiador para todas as instituições financeiras, mais especificamente para o mercado segurador. É um ano que ainda tem um pouco de consequência da pandemia. Mas, por outro lado, nós nunca estivemos tão fortes. E é nessa hora que os grandes vencedores se diferenciam. Então, quando o mercado está vento a favor, todo mundo anda. Vento contra, só quem está com o motor muito bem engrenado continua sua evolução. Nesse sentido, a gente só divulgou um guidance, que é o nosso guidance de top line, nosso guidance de faturamento, que está entre 920 e 1 bilhão de reais esse ano, ou seja, um ano sem a caixa, completamente sem nenhum efeito de run-on da caixa. A gente espera continuar no nível consolidado, crescendo, e estimamos que dá para perseguir a base superior desse guidance, de tal forma que a gente consegue mostrar um número muito saudável para o investidor. O restante a gente não abre, mas a gente continua vendo uma margem de EBITDA no consolidado bastante saudável e uma boa geração de caixa. E como o Guilherme falou, e pode dar mais cor, um bom pipeline de novos negócios para nossos números de 2023. Perfeito, perfeito. Guilherme, também sua visão sobre esse ano que aparentemente vai ser tão desafiador quanto o ano passado. Como eu falei no começo, Carlos, a gente tem um desafio, a gente botou muita coisa grande para dentro, a gente tem novas operações com contratos de longo prazo, a gente está no começo da escalada desses negócios, então, de fato, tem um desafio de execução grande dentro de casa, falando mais operacionalmente, então acho que vai ser um ano de conseguir entregar resultados no BRB, que é a operação mais nova e muito importante para a gente, como a gente falou, continuar entregando no BMG, continuar crescendo as operações que são menores, mas que estão beliscando mais de 100 milhões de faturamento também ao longo dos próximos anos. Então, tudo isso vai compondo o que é o Wiz, um grande portfólio, uma operação com muito conhecimento embarcado. A gente se orgulha muito de sempre ter entregue, mesmo em todas as adversidades, a companhia sempre continuou crescendo, ela sempre continuou se movendo em direção, estrategicamente falando, de crescimento. Então, esse é o mindset dentro da companhia. A gente vai continuar entregando aquilo que a gente sempre se propôs, e a gente não se cansa enquanto não entrega os nossos desafios. Então, aqui, na frente de M&A, a gente vê que ainda tem oportunidade. Obviamente que esse momento do mundo, do mercado, faz a gente ser um pouco mais pique nos melhores deals que a gente encontra, com as melhores condições, porque a gente sabe que não está tão simples o mercado, mas ainda há muita oportunidade interessante, e a gente está muito robusto para conseguir chegar e, obviamente, ter algum nível de multiplicação, e quando você fala
de aumentar o share of wallet desses clientes junto a parceiros, isso é muito interessante. Rentabilizar a carteira, é isso que a Wiz traz para clientes. Então, também acende um sinal verde para os parceiros. Então, a gente está muito animado, tem muita coisa para fazer. Nessas duas frentes, eu acho que uma parte da companhia, mais eu e o Everton, a gente continua olhando aqui para novos negócios e crescimento inorgânico, mas a companhia está em alta velocidade porque tem muito negócio novo que precisa crescer. Acho que esse é um pouco da tônica que a gente vê nesse 22. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Guilherme. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou de se esgotar, mas eu teria muitas outras perguntas aqui sobre o balanço da Wiz, mas eu queria agradecer, então, o Everton Peixoto, CEO da Wiz, por ter estado conosco hoje aqui na Exame Invest, comentando os números de 2021 e do quarto trimestre do ano passado. Muito obrigado, Everton. Foi um prazer tê-lo conosco. Acho que está também sem áudio de novo. Obrigado, na verdade a gente que agradece, Carlos, e conta com a gente sempre que vocês quiserem bater esse papo. Muito obrigado, Everton, e muito obrigado também ao Guilherme Aguiar, diretor de RI e de M&A da Wiz. Muito obrigado, Guilherme, foi um prazer tê-lo conosco. Valeu, Carlos, é sempre um prazer, conta com a gente. Muito obrigado, e muito obrigado a você também que está seguindo a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, compartilha esse vídeo com seu amigo que é investidor da Wiz e também não se esqueçam de seguir o nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.